Boa noite, mais uma live Afiando o Nosso Machado, toda quarta-feira aqui às 20h30 no Instagram, live comigo. E hoje o que nós vamos falar? Sobre a venda não termina na assinatura e no pagamento do contrato. Ela sim continua e é o coração principal que faz mover o seu negócio, que é o pós-venda e como lidar com esse pós-venda. Boa noite, Gabriel, especialista de milhões entrando, Zilda, Bia aqui também, a Letícia, boa noite, tudo bem com vocês? Me conta, me fala com quanto tempo vocês trabalham com consórcio? E me fala quem faz o pós-venda. É você? Você é o eu faz tudo? Ou tem alguém que faz o pós-venda? Ou você é aquele eu faço metade e tem também alguém ou a empresa que faz metade? Taueme, tudo bem? Quanto tempo, João Arthur? Gente, aproveita, encaminha para aquele vendedor também que você quer ver ele ganhando muito dinheiro, ele fazendo muitas vendas, não precisando mentir para poder vender, porque essa comunidade é isso, a gente não precisa mentir para poder vender. E o pós-venda principal é isso. Que eu fico pensando, gente, e aqueles vendedor, porque tem muito vendedor que faz venda mentirosa, que fala qualquer coisa, como lidar com o pós-venda? Ou ele trabalha e fica só 6 meses, 1 ano no máximo no ramo, você já parou para pensar? Ou ele troca de telefone, ou ele não tem um lugar físico, porque você tem que saber trabalhar, você tem que fazer certo, né? Não dá para entender. Então eu fico pensando, como que esses golpistas trabalham? Porque aí é uma máfia, né? Porque o cliente te cobra. A moral do consórcio, o que eu acho mais difícil do consórcio, não é a venda. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Me fala, porque aqui eu vi que o Wi-Fi tá meio ruim, eu tô meio que aqui no sítio. Vocês estão me ouvindo legal? Eu sei que tem um delay, mas como que tá? O que vocês me falam? Sou caixa, amo suas dicas, comecei a vender através das suas dicas. Olha, você é da caixa, eu tenho um mentorado caixa também. Estão me ouvindo normal? Legal, comecei essa semana, Ana. Sim, estou te ouvindo. Seja muito bem-vinda. E eu falo que tem uma conduta de negociação. Eu vou falar um pouquinho dessa conduta, até mesmo para você ser mais assertivo, porque vender o consórcio não é difícil. O difícil é a gente lidar com o cliente depois. O difícil é a gente saber falar com o cliente depois, entender esse cliente depois. Vocês concordam? O Wilson que eu falei, meu mentorado, vendeu 1 milhão. Mal começou, já vendeu 1 milhão e ele é da Caixa também. Tem outra da Caixa aqui, Wilson. Boa noite, tudo bem? Então, o mais difícil é lidar com o cliente depois. Vocês concordam comigo? Eu não acho difícil vender, porque vender se vende. Aí depois é lidar com a expectativa do cliente, é lidar ainda com as dúvidas que ele tem no pós. Porque, por exemplo, se eu vender esse controle... Não, vou pegar aqui, vai. Esse microfone. Vamos lá, ou vender microfone, ou quem vende casa, ou quem vende carro. Você vendeu esse microfone, você entregou para o cliente. Se caso der alguma coisa errada, ele tem 7 dias para troca, ou ele tem a garantia do produto, concorda? Você, aquele que vendeu, já está livre da venda. Ele não tem mais trabalho nenhum, vendeu isso aqui, entregou, ok. Né? Não é isso? Agora o consórcio não. O consórcio você vendeu, você ainda não entregou, você entrega após a contemplação. E mesmo após a contemplação, você tem que fazer um trabalho. É assim que funciona. A única coisa do consórcio é muita gente começa empolgado, então vocês que estão aqui, estão começando, muita gente começa naquela empolgação. Vende, aí vende 1, 2, 3. Não tem um método ali de venda, não sabe lidar com as situações, o cliente começa a cobrar. E se você não tem uma conduta de negociação, o cliente vai firmar que você falou algo, mesmo você não falando, você vai esmorecer. Aí é onde a pessoa desanima. Ela começou e já desanima. Não é de vender o produto, é do que vem atrás, o que vem depois. Concordam comigo? Boa noite, boa noite. Boa noite, Wilson. Boa noite, Pedro. O que vocês me falam? Vocês concordam? E todo mundo com papel e caneta na mão?
Ó, para anotar, anotem tudo. E eu gostaria de saber de vocês. Vocês é o seu pós-venda? Você é eu faço tudo ou não? Tem alguém por trás? Porque essa live serve para os dois lados. Tanto para quem faz tudo e para quem vai falar assim, ó, Ana, eu não faço meu pós-venda, tem uma empresa que faz, a empresa tem o setor que faz, porém, às vezes deixa a desejar, eu preciso dar um auxílio nesse pós-venda. E é isso. Você tem que dar um auxílio mesmo no pós-venda, porque você vendeu, né? Então tem que ter um pós-venda. Ah lá, temos, mas eu gosto de fazer. Ótimo. E para que também vai ser essa live? Para você otimizar seu tempo, ter mais produtividade, conseguir fazer um cronograma e fazer esse pós-venda para o cliente, tá? O pós-venda é muito mais difícil. Sim, o pós-venda é muito mais difícil. Você sabe o que eu acho muito mais difícil? É lidar depois com isso. Porque não é difícil fazer, é difícil você saber lidar com as situações, né? Então, vamos lá. Vou começar. Eu faço tudo, mas tenho apoio dos gerentes. Ótimo, isso. Então aqui vai servir para os dois lados, ok? Vocês vão utilizar os dois. Quem achar que também eu posso colocar isso também a mais. Eu sei que a empresa faz isso, eu tenho um setor que faça isso, mas nossa, que legal isso que a Ana falou. Inclusive, minha mãe querida, você tá aí na live, meu amor, anota isso que eu ainda não coloquei. E a hora que eu falar para você, anota, você precisa me ajudar a lembrar. E colocando isso no pós-venda, eu ainda não faço. Eu tenho alunos mentorados que fazem, que eu já falei que isso tá no método, mas é uma coisa que eu faço muito pouco, por conta do tempo que eu coloco isso, por conta do tempo. Mas eu posso colocar minha mãe para me ajudar, a Renata, que é minha secretária, e vocês vão entender o que é que muda totalmente o jogo. Poucos fazem isso, poucos, mas eu vou falar que assim, ó, e das mentorias que eu venho, né, que eu faço, que eu não só dou, eu também faço mentorias, eles falam que isso no pós-venda é o fator principal de você ter um pós-venda com muita indicação. E principalmente para quem quer elevar o ticket e trabalhar com high ticket. Agora, raciocina comigo, qual é o primeiro passo? Lógico que é a prospecção, né? O cliente está ali no nosso funil, fez a venda. O cliente assinou o contrato. Ó, eu quero que vocês acompanhem comigo escrevendo aí, tudo bem? Eu gosto dessa interação. O cliente, nós fizemos a venda para o cliente assinou o contrato e pagou a primeira parcela. Yes, venda feita. Qual é o próximo passo? Quem fala para mim qual é o próximo passo? O cliente, você deu os parabéns, você mandou tudo, você já falou a data da assembleia. Boa noite, Marisa, tudo bem? Você falou tudo para ele, mas depois da venda, qual é o segundo passo? E assim, ó, não existe uma regra, sempre para toda regra há exceções. É o que eu faço, tá? É o que eu faço. Então, o primeiro passo nós vendemos. Alguém sabe me falar qual é o segundo passo depois da venda? O que vem depois da venda? Quem me fala? O que vem depois da venda? Depois da venda, assinado o contrato, tudo, vem a assembleia do seu cliente. Então, depois de uma venda, antes dele ter o próximo boleto, o que ele vai participar da assembleia? Então, qual que é o próximo passo? Eu vendi, ok? O próximo passo é mandar um recado para o seu cliente. Olha só. Oi, fulano, tudo bem? A sua assembleia será realizada dia tal. Aqui comigo já está um lance de X valor. É isso mesmo? Ou o cliente nem vai dar lance, Ana? Não tem problema, manda um recado. Você deixa aquele recado para o cliente que tem lance e para aquele que não tem. Qual valor eu posso fazer de oferta? Posso seguir com a oferta de lance? Qual valor? Você vai ali, ó, passar para o seu cliente uma mensagem. Por quê? Você vendeu, aí você manda essa mensagem, ele vai já estar se sentindo o quê? Cuidado. Nossa, ele não só me vendeu. Mesmo se eu vou ofertar lance ou não, ele está me mandando. E assim,
Tudo isso não é sem cronograma, de qualquer jeito, vou pegar agora e vou mandar isso pro meu cliente. Não. Isso tudo é feito um cronograma, isso é tudo com otimização de tempo. Eu só vou falar o passo a passo, né, do que a gente tem que fazer depois de um contrato assinado, mas você vai ver que vai ter horário para você fazer isso, você vai ter que encaixar na sua agenda esse momento só para você mandar, para você otimizar o seu tempo, porque, gente, sério, eu fiz uma live outro dia falando o valor da nossa hora, e se não otimizarmos o nosso tempo, se vocês ainda não entenderem que o tempo, ele está contra a gente, não está a favor, e se você não começar a trabalhar a favor do tempo, porque nós estamos trabalhando contra o tempo, se você não começar a trabalhar a favor do tempo, nada vai dar certo, ok? Então, depois da venda, nós vamos dar o lance, mandar um recado para o cliente, deixa já aquelas mensagens prontas no seu grupo que você tem, no que você tem ali onde você guarda as suas coisas, e você só dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, um encaminhar. Ana, mandei a mensagem para quem tem lance, que aquele que não tem lance, não tem problema, mas você tem que o quê? Ser visto ali que você está realmente prestando serviço para o seu cliente. Mandou o recado de lance, gente, isso aqui é aula mesmo, tá? Isso aqui não é dica, isso aqui é conteúdo, então anotem, porque isso aqui faz todo sentido. Isso aqui é conteúdo de milhões mesmo, de quem paga para ter acesso, ok? Então, anotem tudo. Depois da venda, eu vou dar o lance, eu vou ofertar o lance. Ana, eu mesmo oferto ou pós-venda oferta? A única coisa que eu acho que o vendedor tem que fazer, se ele é eu tudo, como eu fui também eu tudo por muito tempo, eu fui eu tudo por muitos anos, na empresa que eu trabalhava não tinha um pós-venda, eu era meu pós-venda, eu fazia tudo. Então, assim, eu sempre fui eu tudo e eu dava conta de fazer isso e vender para tudo. É você que tem que dar o lance do seu cliente, não é outra pessoa. Por exemplo, eu tenho a Renata, que ela dá uns lances para mim, mas já assertivos que ela sabe. Para analisar o cliente que eu preciso contemplar, eu analiso o grupo. Quem sabe é você, não é outra pessoa que vai dar lance. Ana, isso meu cliente não vai dar lance, eu oferto lance? Eu oferto. Eu oferto lance para geral, todo mundo. E olha que eu tenho clientes pra caramba, mas eu oferto por 2 motivos. Agora você anota assim, ó, essa é Safira, sabe? Isso que a Ana vai falar, isso é dica, Safira. Eu oferto por 2 motivos. Uma, a hora que eu estou ofertando, se mesmo que o meu cliente não tenha lance, ele não quer dar lance, Ana, ele não tem lance, não importa. O grupo ele tem um lance mínimo, qualquer valor, eu oferto. Se for lance fixo, 30%, eu oferto por 2 motivos. Se o meu cliente contemplar e ele não tem lance para pagar, ele viu que o produto funciona e que ele contempla, que ele não está num achismo, entende? É só não pagar o lance. Mas nesse meio tempo, eu, Ana, ofereço a carta dele, até mesmo para que outro pague o lance. E tento vender a carta dele e ele ganhar um lucro e fazer outra carta comigo. E outro motivo ainda, você vai ver se o seu cliente ele está com parcela em atraso ou não. Então, na oferta do lance, você consegue, eu falei 2, mas você consegue tirar 3 coisas. Então, você consegue, o teu cliente vai ver que o grupo contempla, você consegue tentar vender a carta dele num tempo hábil, ele pode correr atrás também, pagar o lance, e você vai ver se o cliente está com parcela em atraso ou não na sua oferta do lance. E todo lance, gente, ele é contemplável, desde que ele seja ofertado e com constância, tá? Ó, o Ariel entrou aí, não sei se ele tá, mentorado meu, já terminou a mentoria, mas a gente continua, né? Juntos, ele é o maior contemplador também. O Wilson foi lá e contempla. Todo mundo que eu ensino não só vender, eu ensino a contemplar. O seu cliente ele tem que ser vendido, ele também tem que ser contemplado. Tá? Então, tem análises também de contemplação. O Arielson, ele contempla muitos clientes. Então, isso é utilizar métodos. Por que eu dou lance? Eu vou ver se o cliente, então, está com boleto em atraso. E se ele tiver com boleto em atraso? É a cobrança mais suave. Olha lá, aê, Arielson, boa noite, tudo bem? Vendedor de milhões, especialista de milhões. E contemplador de milhões, que ele contempla direto, muito bom.
Então, assim, você viu, ofertei o lance. Meu cliente está com a parcela em atraso. O que que eu faço? Na hora que eu ofertei o lance, ele está com a parcela em atraso, eu já gero o boleto. Você já deixa também aquelas mensagens prontas. Olá, boa noite, fulano. Eu fui ofertar o seu lance e está constando essa parcela em atraso. Se você já pagou, desconsidera. Se você ainda não pagou, pague e me mande o comprovante para dar baixa aqui. Olha que cobrança mais suave que você faz. E além de você fazer uma cobrança suave, porque tá tranquilíssima, o cliente vai ver e você já vai conseguir também entender o porquê que tá com a parcela em atraso. Porque, vamos lá, o cliente com uma parcela em atraso você consegue reverter. Com duas, fica mais difícil. Com três, impossível. Por isso que o consórcio até cancela depois de 3 parcelas. Fica impossível, entende? Então, você já deu o lance, viu que seu cliente está com parcela em atraso, manda a parcela para ele e eu já peço o comprovante. E assim, gente, eu peço o comprovante, eu falo, olha, eu vou mandar o comprovante junto com a sua oferta de lance aqui pro banco, ok? Cara, se vai ou não, eu preciso que ele pague. E pergunto, tem alguma dúvida? Qual é o motivo? E lembrando, gente, muitos inventam. Infelizmente, muitos matam até a própria pessoa. Hoje um cliente falou assim para mim, eu perdi o serviço. Eu falei assim para ele, eu falei, não manda isso pro universo não. Você nem precisa me falar isso se for algum motivo de cancelamento. Porque o serviço eu sei que você não perdeu. Aí ele mandou assim, kkk, o duro que é verdade. Não é verdade, entende? Então, infelizmente, muitas pessoas mentem. Mas ali você já também vai entender se às vezes ficou alguma dúvida, se realmente ele vai mentir. Você precisa fazer esse acompanhamento. É importante você dar o lance para o seu cliente, porque você vai conseguir visualizar e o que você consegue estancar um futuro cancelamento, estancar que esse cliente depois ele seja um detrator. Por quê? O que a gente quer? Ainda mais com pós-venda, nós queremos clientes indicadores, não clientes detratores. Então você vai conseguir entender e antecipar, estancar antes o porquê que esse seu cliente está com a parcela em atraso. Então, o segundo passo é dar lance, mandar ali a mensagem. Ofertou o lance, tem parcela em atraso? Ok, tá ali. Ofertou o lance, não tem nada, já mandou o recado e depois só aguardar. E o que você coloca no recado para não ficar um retrabalho? Ó, já anota esse outro, entre parênteses, já anota ali. Na mensagem você coloca assim, se houver sua contemplação, eu te aviso aqui, pode ficar tranquilo. Muitas das pessoas vão ler, mas mesmo assim ela pode te chamar no outro dia. E aí, qual foi o resultado da assembleia? Porque você mexeu com ela. Mas deixa na mensagem e você fala, olha, infelizmente não foi dessa vez, mas estamos ofertando e vamos ser assertivos, ok? Mas deixa na mensagem que você vai avisar, para não ficar depois tendo que dar um retrabalho e você também, se precisar desse retrabalho, você avisa depois. Ó, dona Maria, eu sempre vou estar te mandando, te lembrando das ofertas, mas pode ficar tranquila, que a hora que eu te contemplar, você vai ser a primeira que eu vou sair gritando que você foi contemplada, tudo bem? Para deixar ali nas entrelinhas, olha, você não precisa me chamar depois de todas as assembleias, porque eu tenho clientes que me chamam. Ana, como foi a assembleia? Ana, como foi a assembleia mesmo? Que tem acesso. Vocês têm clientes que chamam? E tá tudo bem, eu falo para ele, poxa, fulano, te ofertei o lance, infelizmente não foi dessa vez, mas o grupo ele está excelente, está contemplando muito bem, vamos trabalhar para a próxima, tá? Depois da primeira assembleia que o seu cliente comprou, aí ele precisa ter, né, o segundo boleto. Ou ele vai ter o segundo boleto, você também pode antecipar. Eu falei de dar o lance, é de pegar um atraso, mas como que você faz para mandar o segundo boleto para ele? Depois que você já vendeu, porque aí veio a assembleia, e você vai mandar o segundo boleto para ele. É aí que entra a sua organização de tempo. Aí que entra você administrar o seu tempo. Aí que entra você gerenciar o seu tempo. Você vai separar todos os boletos que precisam nos 2 primeiros dias do mês. Mas, Ana, como assim? Eu preciso dar uma descansada. Você vai descansar.
Você vai descansar da venda. Você não vai descansar do teu trabalho. Não tem como, né? Eu gostaria de trabalhar 20 dias e 10 eu ficar aqui assim, ó. Mas não dá. Nós temos que trabalhar. Então, para você também dar aquela oxigenada das vendas, pegam os 2 primeiros dias do mês. Tá dando para entender, galerinha? Fala aqui para mim, Ana. Tô conseguindo acompanhar. Você tá falando rápido demais. Só me sinaliza. Tô achando vocês muito quietinhos nesses comentários. Vamos comentar aí. Ana, tá fazendo sentido? É isso aí? Tô ouvindo você falar. Por favor, me ajudem aqui, só para ver se vocês estão fluindo. Então, nos 2 primeiros dias úteis do mês, o que você vai pegar? Você não precisa também pegar os 2 dias inteiros, tudo vai depender. Você vai pegar esses 2 dias, você é braba pra cima. Você vai pegar esses 2 primeiros dias e você já vai separar os boletos dos seus clientes e já encaminhar esses boletos. Porque no começo do mês que você tá com tempo, então você vai organizar, você vai ser estratégico, vou pegar ali os primeiros dias, já vou eliminar esses boletos que eu preciso. Sabe por quê? Eu tô vendo que tem muita gente que espera o cliente pedir o boleto e não. Quando você manda o boleto, ó, isso é método aplicado de estudos, porque todos os métodos que são aplicados vêm de estudos, que são estudados. A pessoa, ela precisa ter um hábito, né? Igual tem muita gente que fala, façam 21 dias disso que você vai criar um hábito. Tenta ficar sem fumar tantos dias que você vai parar realmente de fumar. Você tem que criar um hábito. O teu cliente, ele vai pagar um boleto do produto que ele ainda não tem. Se você não mandar para ele, ele não vai sair querendo pagar. Entende? Ele tá pagando aquilo que ele não tem. Se a pessoa não tem realmente o nível de consciência elevado para pagar o boleto, antecipar, sem pensar se ele tem ou não o bem, ele precisa de alguém para ajudar a lembrá-lo disso. Então, no mínimo, eu não sei, eu tô trabalhando comigo, no mínimo, dentro de 6 meses, no mínimo, tá? No mínimo, você tem que mandar o boleto para o seu cliente, ele tem que criar um hábito de pagar isso. Então, ele tem que receber ou de você, ou de um pós-venda, ele tem que receber esse boleto. Mas, Ana, a minha administradora manda o boleto. Manda. Será que vão para todos? Você se certificou se teu cliente recebeu o mesmo boleto? Você fez isso? Porque muita gente cancela e deixa de pagar porque ninguém lembrou do boleto, porque deixou de mandar boleto. E isso é fato, tá? Tô fazendo o e-book do passo a passo com tuas dicas, Ana. Depois você me manda, por favor, marido. Depois você me manda, tá? Então, assim, a gente tem que mandar o boleto para o cliente. Você não tem o pós-venda? Vai pegar os 2 primeiros dias ali, você vai organizar. Organizar. Ana, e a oferta do lance? Eu gosto de ofertar sempre um dia antes, eu tenho uma coisa comigo. Agora eu ando adiantando porque, por exemplo, amanhã é assembleia, se eu vou viajar, eu adianto um dia. Mas se você quiser ofertar esse lance, eu oferto também um dia antes para ver o vencimento, né? Porque se você oferta quando você manda o boleto, você não sabe se o teu cliente está em atraso. Mas coloca aí, não precisa ser um dia antes da assembleia, coloca você, o boleto dos meus clientes, eles vencem dia 20, a assembleia é dia 25, então no dia 23 eu vou dar o lance e vejo o que tem de parcela em atraso e faço a cobrança, ok? Agora, boleto, você já pode colocar isso todo começo de mês. Eu gosto, e se eu tenho um time e eu treino um pós-venda, para mandar 3 dias antes de pagar o boleto, o vencimento. Por quê? Mas isso, gente, não coloca agora, só se você tiver uma organização do seu tempo, você vai fazer, senão você não vai fazer. Faz no começo do mês, manda o boleto, espera ver se está em atraso, ofertando um lance para o cliente. Se tiver em atraso, você já faz a cobrança, porque o negócio já é ir fazer a cobrança, não é deixar. E é uma cobrança tão suave, porque não é cobrar, né? Você tá ali fazendo o seu trabalho e você viu que o cliente não tá fazendo a parte dele, então você vai dar um feedback. É um feedback, ok? Aí não deixa para depois. Então, no começo do mês, você já organizou ali. Vou pegar essas 3 horinhas só para gerar boleto, para mandar para os meus clientes. Boletos, ok. Clientes com mais de um boleto em atraso, sério, pegue e liga para o cliente de outro telefone. Ele está com alguma dúvida? Se ele está com 2 parcelas em atraso, já liga um sinal de alerta para você. É risco.
Risco, risco, liga para o cliente, tenta entender. Às vezes ficou alguma dúvida, porque nós temos dois perfis de clientes. Nós temos o perfil silencioso, ele vai deixar de pagar se ele tiver com dúvida, ou se alguém botou alguma dúvida na cabeça dele, ele vai deixar de pagar, ele não vai te avisar, ele não vai te sinalizar em nada, ele é silencioso. Ele só vai lá deixar de pagar, tá? Ou ligar no 0800 e cancelar. E tem aquele cliente que ele te sinaliza. Para o cliente silencioso, se você viu que tem 2 parcelas em atraso, ou ele não ligou em 0800 antes para cancelar, você fala com ele, porque às vezes ele só tá com uma dúvida e não deixa atrasar a outra parcela, ok? Para aquele que te deu sinais, isso é do pós-venda, o cliente te deu sinal. Ana, como que é um sinal? Ah, como que foi minha assembleia? Com quanto que contemplou? Quantos que contemplaram? Eu tô com dúvida dessa parcela. Ele te chama toda hora com várias dúvidas. Ele é um cliente que tá te sinalizando algo. Você tem que otimizar o seu tempo. Otimizar o seu tempo. O tempo todo pós-venda é otimizar tempo. Tudo isso que eu tô falando não é a hora que você tá prospectando, a hora que você tá fazendo, que você vai responder o cliente, que você vai fazer. Não, você tem que otimizar o seu tempo. Por exemplo, hoje uma cliente me chamou, ela sempre tem dúvida. Ela é daquela cliente que ela quer me pegar no que eu falo. E, gente, eu sigo uma conduta de negociação. Eu não vou mudar a minha conduta de negociação, entendeu? Tanto que eu tenho até uma aula de conduta de negociação. Porque se a gente não mantém uma conduta, qualquer um pode te tirar da situação, porque você não vai lembrar se você falou alguma coisa ou não de errada para aquela pessoa. Ah, por exemplo, você está no último dia, o cliente fala assim, a parcela é fixa? Aí você fala, a taxa é fixa, e não responde certo, fica nas entrelinhas. Então, eu sigo uma conduta de negociação para não ter esse problema. Mas eu tenho uma cliente, ela não fechou comigo, ela fechou com com uma pessoa que trabalha comigo, e ela fica assim, porque a pessoa me falou isso. E ela vai no WhatsApp, ela não quer falar por ligação. Ela já pagou mais de 5 parcelas, mas eu vou dar atenção, não por nada. Uma, porque primeiro é cliente, você tem que dar atenção, que é aquilo, você quer um indicador, não um detrator. Não que vai ter mais cancelamento, ela não quer cancelar, essa pessoa não quer cancelar, mas ela pode ser uma detratora minha. Então, assim, eu respondo ela, mas eu não respondo ela no tempo dela. Entende? Porque eu sei que ela só tá querendo pegar respostas. E eu já fiz, porque quando esse cliente, ele te dá sinais, você tem que já pegar o telefone, ligar para ele, tirar todas as dúvidas, para de conversinha no WhatsApp. Por vários motivos. Pega o celular e já liga para a pessoa e fala, olha, eu entendi que você tá ainda com algumas dúvidas. Vamos esclarecer? Por quê? Uma é que você vai otimizar seu tempo, mas com essa cliente eu já fiz isso, vou explicar para vocês. Mas uma é que vocês vão otimizar o tempo, ok? Além de você otimizar ali, você não precisar ficar respondendo no WhatsApp, você não tem um cliente detrator nem um possível cancelamento, porque ele só tinha uma dúvida. Ele tem dúvida porque depois que você compra algo, ou o vizinho falou, ou o consórcio não, ou ele estava no funil de outro vendedor que mandou uma proposta, e o vendedor falou assim, isso aí não sei não, hein? Aí fica com mais dúvida ainda, então ele fica te chamando. Otimiza o tempo, alinha para você diminuir, né? E para você não ter cancelamento e não ter um cliente detrator. Mas essa cliente eu alinhei, ela comprou com a pessoa que trabalha comigo, ela foi no escritório, alinhei tudo. Porque fulano falou isso. Eu falei, não, porque se a pessoa trabalha comigo não é isso. Ela deve ter te falado isso, que é a conduta de negociação. E ela me chamou hoje, o meu dia turbulento, corrido. Desculpa, ela para mim não é prioridade. Ela não pode ficar sem resposta, mas ela não é uma prioridade. Eu já falei sobre isso, como otimizar o tempo, e vocês têm que colocar isso. Então, ela para mim não era uma prioridade. No grau de prioridade de tanta coisa que eu tenho, que ainda deixei mais de 30 pessoas sem resposta, ela não era uma prioridade. Por quê? Porque eu sei gerir o meu tempo, ainda mais com o pós-venda. Entende? O cliente, ele já comprou. Se ele só tá com uma dúvida, você não tem que parar tudo que você tá fazendo para responder ele. Ele só não pode ficar sem resposta. Mas responder na hora que ele tá te mandando, você não precisa responder.
Entende? Então você tem que otimizar esse tempo. E o cliente ficou ali te fazendo várias perguntinhas, liga para ele, tenta entender para que você já alinhe tudo isso. Combinado? Então, mandar os boletos para os clientes no começo do mês. Já alinhou, mandou, pergunta o que pode ajudar, o porquê tá em atraso, enfim, aí isso, gente, é para aula de cobrança, que se vocês tiverem muito, eu sou essa pessoa, eu faço isso, eu quero aprender, aí eu faço uma live para vocês sobre isso, ok? O próximo passo de você fazer, além de você mandar tanto os boletos para o seu cliente, você tem que contemplá-lo, né, gente? Fazer todo o trabalho, você contemplou o seu cliente, o que você tem que fazer? Prova social, indicação. E se eu tô falando a indicação que você faz no pós-venda, e você faz a indicação também na venda. Essa é a indicação do pós-venda. O que é a indicação do pós-venda? A hora que você contempla o cliente, você provou ali para ele, você vai pegar a indicação dele. E isso não é uma regra, porque eu já falei várias vezes aqui que o trabalho agora é indicação, é parcerias. Então, você no começo da venda, você já pode pedir uma indicação. Essa indicação é uma indicação do pós-venda, ok? E eu falei aí para minha mãe anotar uma coisa que eu não faço. E isso é imprescindível, é assim, ó, tem que fazer, tá? É você anotar a data de aniversário dos seus clientes, todos. Então, quem já tá aí e tá me ouvindo, que são dos meus, na sua planilha, já coloca um espaço para a data de nascimento do seu cliente. Por quê? Todo mundo gosta de ser lembrado no aniversário. Não tem essa assim, ah, gente, ó, e o meu vai ser já já. Que dia que é hoje? Nossa, quarta-feira que vem? Eu sou daquelas, eu não gosto de fazer aniversário, não, nem me dê parabéns, eu não ligo pra isso. Mentira. Isso é mentira. Todo mundo gosta de ser lembrado no aniversário. Na verdade, a data do aniversário, tô certa, gente, ou tá errado? Não, Ana, eu não gosto. Mentira que não gosto. Eu também falo que não gosto. Mas assim, a data do seu aniversário é do seu nascimento, é uma comemoração. Como vai falar que não gosta? Lógico que gosta de ser lembrado, né? As pessoas gostam de serem lembradas. Então, você vai anotar a data de nascimento do seu cliente. Se você não consegue mandar nada, e aí você também vai caracterizá-lo ali, né? Você vai classificá-lo. Por exemplo, lógico que os meus clientes high ticket, ele tem condições de me indicar muito mais clientes high ticket. Né? É o ambiente dele, porque tudo é ambiência. Então, já que eu não tenho muita verba, eu não tenho muito dinheiro, mas separa isso. Isso é um aviso a todos? É um aviso a todos. Coloque a da... isso é um aviso a todos. Olha lá, o Márcio fala que não gosta. Mentira! Mentira, lá no fundo gosta sim. Eu também falo que eu não gosto. Mas é porque a gente não tinha festa de aniversário, Márcio, aí é diferente. É porque a gente... Mentira, minha mãe fazia um bolo sim, a torta, mas não tinha aquela festa. Mas enfim, só para resumir. Coloquem ali a data de aniversário do seu cliente, principalmente clientes que têm condições de me indicar mais, mandar um presente para ele. Boa noite, Rebeca, tudo bem? Gente, pode ser qualquer valor, tá? É uma lembrança. Pode ser R$10, pode ser R$15. Ana, eu não tenho nada. Pega o telefone e liga a pessoa. Ai, Ana, mas eu vou ligar, você é invasiva, é aniversário, a pessoa tá corrida, essa é a desculpa que você dá pra você. Pega o telefone e liga. Pega o telefone e liga. A gente tem que pegar o telefone e ligar. Não, o mês tá corrido. No máximo, mandar um áudio. Mas pega o telefone e liga. Nossa, seu cliente vai falar assim, caraca, a Rebeca lembrou de mim. No meu aniversário. Quantas pessoas que eu já comprei que lembraram de mim no meu aniversário? E, gente, é humanizado, tá? Não é uma mensagem automática que eu recebo às vezes de aniversário. E se você ainda mandar, não sei se você descobriu o endereço da pessoa, você tem o endereço da casa, já pensou mandar um chocolatezinho ou entregar, às vezes a pessoa mora numa portaria. Cara, dá trabalho, mas sendo cliente, vale a pena? Faça isso. Isso é uma coisa que eu tenho que implantar muito. Está sempre no meu radar e eu sempre deixo, mãe, então se você tiver aí, lá, me mandem presente. Isso, Márcio, tá chegando o seu. Eu falo, parabéns, você não quer, você quer presente, né? Porque você é da linguagem de amor do presente
tanto que você compra presente para as pessoas. Eu já não sou a linguagem do amor de presente, mas gosto de ganhar também, porque todo mundo gosta, né? Então, é isso. Mas a tua linguagem de amor, Márcio, é presente. Isso é evidente que é a tua linguagem de amor. Mas assim, ligue para o cliente. Lógico que ali naquela ligação você não vai falar, né? Ô, me indica cliente aí. Você vai fazer esse contato e depois você vai pedir uma indicação. Isso, gente, é o gatilho da reciprocidade. A pessoa, ela vai querer te indicar só porque ela sabe que você lembrou dela. Que é igual, eu tenho uma amiga que ela posta no Insta dela foto de aniversário com todo mundo. É aniversário do fulano, ela posta foto. É aniversário do ciclano. Todo mundo vai postar com ela, porque tem essa reciprocidade de fazer, porque ela faz isso com todo mundo. Então, por favor, coloquem aí, anotar a data de nascimento do cliente, ligue no aniversário dele, mande um cartão, mande um presentinho, um mimo, uma caneta, algum brinde com um cartão. Ou se você não tiver nada, liga e fala, eu vi aqui, eu estava olhando, hoje é o dia do seu aniversário, quero te desejar só felicidades, enfim. Aí você deseja parabéns para a pessoa, ok? E assim, deixa eu ver, que cliente vai ficar todo, eu ficaria feliz. Exato. Gente, ó, isso é uma coisa que muda o cenário de todo mundo, de todo jogo. Se você fizer isso, começa a colocar, que é o que eu vou fazer. Eu vou colocar assim, pelo menos 3 clientes, deixa eu ver aqui desse mês. Ou quem não tem muito, entendeu? Anota na agenda. Eu ia fazer isso de colaboradores, mas aí depois começou tanto, eu falava, meu Deus, mas eu tenho que fazer. As pessoas gostam sim de ser lembradas, elas gostam. Então façam isso, ok? Feedbacks, peçam feedbacks. A Camila Santos faz muito bem isso. Nós fizemos uma época, lembra mais? O pessoal já mandava contemplação, aí pediu o feedback do pós-venda, da rapidez, agilidade. Eu não sei se vocês ainda fazem isso, mas, gente, isso é muito importante. Peçam feedbacks, é prova social. Ana, eu não contemplei meu cliente, eu não tenho muito cliente. Peça um feedback. Ó, do contrato assinado até esse exato momento, você me indicaria? Me passa, já é o momento do feedback e de você pedir uma indicação. Olha, tudo isso, gente, é no pós-venda. Tudo isso, aí você vai ter uma prova social do feedback e você vai ter indicação. Entende? Olha tudo isso, tudo isso. No pós-venda também, você pode fazer por exemplo, grupo de indicadores, mas é a lista de transmissão, não é grupo, porque eu não gosto de fazer grupo, porque senão às vezes um negocinho que deu errado para um cliente faz um comentário no grupo, eu não faço. Façam lista de transmissão e fala para o cliente, olha, você vai estar na minha lista de transmissão de clientes indicadores, aonde eu trabalho com a indicação, cada um cria um nome, né? Indica, faz o Pix, ou bora indicar. Indicação premiada, eu gosto muito de usar isso. Isso é indicação válida, indicação premiada. Você vai falar, então você vai fazer parte desse meu grupo seleto de clientes indicadores. E nessa lista de transmissão, gente, vocês fazem posts. Sabe, alguma oportunidade? Fala para os seus clientes, postem no status de vocês. Cada cliente que chamar e você me indicar e eu fechar, eu te faço um Pix de X valor até X valor. Aí vai de você, sabe? São mais formas ainda de você trabalhar um pós-venda e de você ter indicação. Entende? Agora, a cobrança. Então, nós falamos aqui, antes do cliente falar sobre um cancelamento, antes do cliente, né, não sinalizar que quer cancelar. Falamos de todo esse processo. Agora nós vamos falar do processo do cliente que fala em cancelar. Na maioria das vezes, é princípio de Pareto, é 80%, não é porque ele tá sem dinheiro, não é. Não é, desculpa, tá? Ah lá, Márcio, pela nova lei LGPD, a empresa não pode fazer grupo. Não é grupo. É lista de transmissão, isso. Mas, pois, você dá os contatos às pessoas também. Não, é uma lista de transmissão.
Então, o que que vai fazer? Você vai falar que vai entrar nessa lista de transmissão e essa pessoa precisa ter seu contato adicionado. E assim, gente, ó, isso é dica, tá? Dica Safira. Quando a gente, agora, com o WhatsApp Business, a gente já manda o nosso contato pronto, com o nome e tudo ali. Mas se a pessoa não te adicionar lá, adicionar contato, ela não vê seu WhatsApp, seu status. E se você fizer uma lista de transmissão, ela não vai receber. Ela tem que ter o teu contato adicionado. E aí você faz essa lista de transmissão. Você coloca esses clientes indicadores na lista de transmissão e você movimenta ali, gente. O cliente vai trabalhar para você. Você faz aquela movimentação, ok? Agora, vamos falar do cliente que ele tá lá, o silencioso, tá com as 2 parcelas em atraso, você deu o lance de primeira vez, você não fez cobrança, você só falou, olha, fui ofertar o lance aqui e eu vi que consta uma parcela em atraso. Tá tudo certo? Consegue me mandar o comprovante pra gente dar continuidade aqui no lance? Aí o cliente está com 2 parcelas em atraso, você vai ligar para ele, você vai tentar entender porque você quer ajudar ele. E, gente, para ajudar tem várias formas de se fazer, tá? Tem empresas que não adianta a gente jogar a parcela para frente porque para de receber o comissionamento. Aí tem que ver a política de cada empresa, como você trabalha. Então, assim, não saiam já jogando parcela para frente. Veja a política, mas tem como diminuir crédito. Tem como você dividir essas 2 parcelas no cartão. Tem várias coisas para fazer antes de cancelamento. Por quê? Princípio de Pareto, 80% dos clientes eles estão com dúvida. Ou alguém plantou uma dúvida, ou ele acha que vai demorar, que ele vai ficar pagando. Não é porque ele perdeu o emprego, não é porque alguém está doente, não é por isso. Infelizmente, nós fomos criados, a maioria foi criado em inventar uma desculpa para amenizar algo. Entende? Então se eu inventar isso, ou se eu falar que eu perdi o emprego, é muito mais fácil ela aceitar o cancelamento. Faz sentido? Gente, isso aqui é total sentido, tá? Isso aqui é pra vida. As pessoas, elas tendem a falar algo para amenizar e para achar que é mais tranquilo. Aí, se eu falar que Deus que me perdoe, tá? Mas tem gente que fala isso, Deus que me perdoe, Deus que dê muita saúde ainda para as pessoas. Mas, por exemplo, eu sofri um acidente, eu bati meu carro, não dou conta de pagar. 20% tá falando a verdade, 80% tá mentindo. Esses os estudos. Ana, não, é isso. 80% tá mentindo. 80% eles querem falar para amenizar, para falar, tá tudo bem, não tem problema você cancelar. Não é porque esse é o real motivo do cancelamento. A hora que vocês começarem a ter essas ideias, vocês vão ter menos cancelamentos, vocês vão ter mais clientes indicadores do que detratores, porque, calma aí, pode acontecer as coisas, mas e se ele já tivesse com um bem? Eu falo assim pro meu cliente, e se você já tivesse com o carro? O que você faria? Venderia o carro. Então vamos tentar vender sua carta. E se você já tivesse com o seu imóvel, o que você faria? Vamos tentar. Então vamos tentar vender sua carta, diminuir. É isso que a gente precisa fazer. Oi, Ale, tudo bem, minha linda? Por quê? Gente, se ele já tivesse com o bem, ele ia devolver o bem? Depois de 7 dias não dá para devolver. O que ele ia fazer com o bem? Se ele já compra, se ele leva a televisão, ele não dá conta de pagar, ele vai ter que vender para alguém. Entende? Ele não vai dar com uma desculpa, olha, eu tô há 30 dias com essa televisão, mas eu perdi o emprego, tô aqui para devolver porque eu não vou conseguir pagar as parcelas. Só que 80% dos casos, 80, se eu não falar 90, eles falam isso para amenizar, para a gente concordar mais fácil, para aceitar, porque se tiver alguma multa, que não tenha multa, entende? É por isso que eles fazem isso. Por isso, então seja mais esperto, seja mais estrategista, entenda. E eu, na maioria das vezes, eu falo, não, nós temos várias formas antes de você cancelar, porque eu não te vendi para cancelar, eu vendi para te contemplar. Eu vendi para te entregar o bem, entende? Então, assim, a gente consegue fazer todo esse trabalho. E um trabalho bem feito antes, porque tudo aqui começou antes de você já mandar o boleto na oferta do teu lance, porque não adianta, tá? Ale, mas pega essa live desde o começo, principalmente para você que é o eu tudo. Essa live tá riquíssima e vai muito te ajudar. Só que dentro de tudo isso é otimização de tempo. Sabe por quê? Sabe que eu vejo? A pessoa vende,
Aí o cliente fica com dúvida, porque vai acontecer, não vendemos e entregamos para ele. Ele vai ter dúvidas até depois dessa entrega. Então, até depois de anos, às vezes você tá com aquele cliente que você fala, nossa, eu vendi para esse cliente tem 2 anos, ele nunca me deu trabalho, mas agora tá me chamando. Normal também. E ele tem que ter um acompanhamento. Até me perdi aqui, porque é o lidar, né? O lidar com o cliente depois, da otimização do tempo. Muita gente vende, tá ali na prospecção, tá precisando vender, aí para gerar boleto para cliente, aí para responder cliente com dúvida, e aí não consegue prospectar. O dia passa, 8 horas são passadas e já foi o dia, você não conseguiu se organizar. Então, além de fazer tudo isso, você tem que ter um cronograma, organizar o dia, organizar para fazer isso, não responder o seu cliente na hora que ele tá te mandando, fazer sim a cobrança, tem que ser assertiva, tem que se antecipar, tem que entender. Com isso, vocês vão vender muito mais. Gente, eu trabalho com uma administradora onde eu tenho de 100% de vendas, e eu vendo muito lá, eu tenho 85% de retenção, 15% de estorno, que infelizmente é aquele cliente que ele faz a venda com você, ele sabe que você não prometeu nada de contemplação já primeiro mês, mas ele quer ali tentar, né? E aí ele não contempla, ele ou faz um financiamento ou parte, mas isso eu fico pensando, será que faltou um alinhamento? Eu não consegui identificar, hoje eu identifico o meu cliente que faz isso, antes eu não identificava. Hoje eu vendo para aquele cliente que, se eu sinto que ele só vai participar da primeira assembleia, não vai participar da segunda, nem da terceira, nem da quarta, nem ter uma constância comigo, eu falo para ele, eu não tô aqui só para te vender, você vai estar comigo dentro das outras assembleias, não só nessa e depois parar. Eu falo desse jeito para o meu cliente, porque é uma negociação. Eu não tô vendendo qualquer coisa, entende? Eu tô pensando em qual cliente que eu vou colocar dentro de um grupo, aonde eu quero que esse grupo seja sadio. Eu não quero um cliente inadimplente dentro dele. Tem vários motivos disso. Não é só o meu estorno, não é só um cliente detrator, é todo um conjunto. Então eu fico pensando, e mesmo assim o cliente fala, não, vou continuar com você, beleza, e também cancela. Então 15, 10%, infelizmente, são desses abençoados, né, que já fez em outro lugar ou que estava tentando a sorte, vai lá e já cancela. Infelizmente, do resto é tudo venda feita, venda concretizada e venda não cancelada. O meu trabalho eu fiz a venda, eu vou te entregar o bem, porque aqui, gente, lembrando, a nossa comunidade né, não precisa mentir para vender. Sobre o contrato, ele não termina após, né, a venda, ele não termina após a assinatura do contrato. E como lidar com o pós-venda? Vocês conseguiram pegar bem? O que vocês me falam? Sinaliza aqui. Alguém quer tirar alguma dúvida? O que vocês me falam? Foi muito conteúdo aqui. Nem parei para tirar as dúvidas, tô acompanhando certinho, maravilhoso, já faço isso, esse é o caminho. Se você já faz, esse é o caminho, aí é só alinhar mesmo a rota, porque realmente o caminho está correto. Alguém com alguma dúvida, alguém que não faz, façam, só otimiza o tempo na hora de mandar boleto, na hora de responder clientes, e assim, é normal o cliente, depois da venda, ficar com dúvida. O que a gente tem que saber é lidar com esse cliente. Por exemplo, até para finalizar para quem ficou agora. Por isso que eu trabalho com uma conduta de negociação. Na conduta de negociação, eu consigo fazer uma cobrança com o meu cliente, eu consigo cobrá-lo porque eu sigo uma conduta, eu consigo entender ali se realmente o meu cliente ele vai estar comigo durante todo o processo, ele não vai me deixar ali no meio do caminho. Então, e com essa conduta eu consigo firmar melhor ainda uma venda, tá? Por isso que é importante ter tudo muito claro. Ó, Arielson ficou do começo ao fim, muito bem. Sim, estou conseguindo, muito aprendizado. Que legal, Letícia, que bom. Você que está começando, se você já começar com uma rota certa, já é meio caminho andado. E outra coisa, pessoal,
O mercado de consórcio está bombando. Se você não estiver vendendo, outro está vendendo. Alinha a sua rota agora. Alinha a sua rota agora. É muito importante alinhamento. Não adianta a gente começar o mês de novembro fazendo as mesmas coisas que o mês de outubro. Ah, se no mês de outubro eu não tinha um cronograma, eu não me organizava, eu respondia o cliente, eu fazia do jeito que dava, na hora que dava. Ah, eu tô sem uma linha, sem uma conduta. Alinha essa rota. Porque a hora que você visualiza, façam isso. Ó, façam isso. Eu falei para o pessoal fazer, façam vocês. Pega numa folha sulfite na horizontal. Coloca ali, né? Faça um risco ali na vertical e coloca prós e contra. Tudo que foi bom que você fez, que foi assertivo no mês de outubro, e aquilo que não foi tão bom assim, que precisa ser melhorado. Então, no prós você vai colocar ali, no contra você vai colocar o que você precisa melhorar. E veja o que você precisa gastar mais energia naquilo que você precisa melhorar. No que tá dando certo, foi legal, ótimo, você tem que continuar mantendo, mas colocar mais energia no que você precisa melhorar. Visualiza isso, alinhe sua rota assim e faça um plano de ação. Faça um plano de ação. Como que você vai fazer? Sabe por quê? Venda, gente, não é sorte. Venda é método. Venda é foco, é disciplina, é mentalidade. Não adianta achar, ah, não, tudo bem, vou fazer o que eu fiz. Janeiro, fevereiro, março. Deu certo. Então, coloca mais energia naquilo que tem dado certo. Alinha aquilo que não está tão bom assim e já começa novembro. Por quê? O mercado continua muito aquecido. Os clientes estão sedentos, precisando ali, ó, de crédito, entendeu? Então, vendam para eles que eles estão precisando. É lógico que a concorrência tá maior, é lógico que o cliente, sabe o que eu percebi também? Tem muito vendedor não querendo gastar latim. Agora é hora de gastar latim. Ah, sabe uma coisa também que eu tô vendo, Márcia? Eu não sei se você tá aí ainda, mas sabe uma coisa que eu tô vendo? Tem muita gente, infelizmente, e você, se você é o teu gestor, se você é o dono da sua empresa, eu falo que mesmo se a gente é CLT, a gente tem que ter olhar de dono, a gente tem que trabalhar como dono, e se eu ganho por vendas, eu tenho que ter, né, isso como dono. Então, se você está percebendo que, assim, a tua energia que você está colocando, até mesmo CLT, o que é seu, em rede social, eu tô vendo muita gente perdendo tempo em rede social. Sem trabalhar, sabe? Só perdendo tempo ali. Eu mesmo, gente. Ontem eu fui dormir meia-noite e pouco, eu já falei aqui. Eu não faço no meu horário de trabalho, mas isso tá me prejudicando. Antes de dormir, eu entro no TikTok. Aí eu vou dormir mais tarde, porque ele tá me liberando mais dopamina, né? Adrenalina. E aí eu vou dormir mais tarde, acordo mais cansada, fico com o dia ruim. Então, assim, deixem de lado, vamos também fazer sabe, uma desintoxicação de rede social, se não for para vender, se não for para você aprender, só para você ver o que tá falando da vida do outro ou como que tá indo. Tira isso também, já começa novembro diferente. Se você é daqueles que tá usando muito, se você não é, ok. Mas eu vejo que muita gente tá ficando muito na rede social e aí fala assim: nossa, mas eu não tive tempo, nossa, mas eu não tive tempo. Você fez o seu cronograma, você organizou o seu dia? Então já começa novembro diferente. Começa porque isso está sendo mal para todo mundo, para todo mundo. Qual é a forma de divulgação que vende mais o consórcio? De divulgação, eu não sei. Eu divulgo, eu falo que a gente tem que ser visto para ser vendido, né? Quem é visto vende. Então, divulgação eu gosto de rádio, divulgação eu gosto de panfleto, divulgação eu gosto de vários jeitos. Agora, a melhor forma que eu acho de você prospectar e você ter um cliente mais qualificado é uma prospecção via telefone ou indicação mais fria. Acabei de falar, não sei se você viu, mas faça uma lista de transmissão para pessoas para te indicar, elas mesmas ali vão trabalhar para você. Entende? Então tem várias formas aí de você divulgar, várias. Verdade, estou tentando sair dos vícios das redes sociais, roteiro e relatório. Gente,
infelizmente, esse vai ser o maior vício da humanidade, mas o que conseguir diminuir de pensar, eu vou estar numa rede social para consumir conteúdo ou para poder vender, não para pegar conteúdos aleatórios, mas isso é normal. Nós somos movidos à curiosidade, nós somos movidos à fofoca, nós somos movidos a saber da vida dos outros. Isso é normal, gente. Essa é a vida normal. Só que aquelas pessoas mais alta performance, elas vão entendendo que para que eu vou fazer isso aqui? Por que eu vou gastar meu tempo com isso? Entendeu? Eu tô ali pensando, gente, por que eu tô aqui no TikTok? Mas eu faço ainda algumas coisinhas ali, até para aprender. Eu não só consumo coisa inútil, mas ali no meio vai estar coisa inútil. Entende? Então é isso, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Fez sentido? Foi legal? Muito boa noite. Façam isso que vocês vão vender muito mais, vocês vão ter muito mais tranquilidade. Se o cliente que já fechou toda hora tá te chamando ali, pega o telefone e liga, faça um novo alinhamento com ele, sabe? Porque ele precisa se sentir ali de novo seguro. Às vezes ele só tá inseguro e ele precisa ser, né, ter aquele aconchego ali. Já desinstalei o Instagram por 15 dias e foi só bênção. Depois voltei, mas agora bem menos. Isso. Sim, exato. Sim, vai ficar gravada. Cheguei atrasada, depois dá uma olhada, tá, Darcy? Você vai ver que assim, tá bem legal. Pega desde o começo e vamos tentar dar uma diminuída nessas redes. Se você tiver, mesmo assim, ai, Ana, mas eu tô vendo conteúdo aqui, coloca um tempo. Coloca um tempo de rede social, sabe? Coloca ali, nossa, eu tô consumindo coisa que não deve, deixa eu parar aqui e fazer outra coisa, vai fazer coisas que realmente façam mais sentido. Eu sei que é difícil, tá? É um trabalho igual aqui. Ah, tô deitada aqui sozinha, deixa eu ver aqui, e a gente vai perdendo tempo. Mas enfim, é isso, fiquem com Deus, façam bastante pós-venda, alinhem a rota de vocês. Novembro tá muito melhor e vai ser muito melhor que outubro. Não deixem dinheiro na mesa. Não deixem dinheiro na mesa. Combinado? Beijos, fiquem com Deus. Boa noite, ó. Quarta-feira que vem, live afiando o nosso machado. E se vocês tiverem alguma dica aí de conteúdo, Ana, gostaria que você falasse mais sobre isso. É só me mandar também, me manda no direct que eu faço conteúdo para vocês, tá bom? Eu coloquei um time para as 9h30, exato. Eu coloquei isso. Na segunda-feira eu consegui fazer. Eu falei, não, vou dormir 10 horas. Consegui. Ontem eu já não consegui fazer isso. Hoje eu já vou me programar para fazer. É bem isso. A gente tem que ir fazendo. É hábito, tá? E muito boa noite, obrigada, beijo, até. Ale, pega o começo da live e fiquem com Deus até quarta-feira que vem e vamos vender, não deixa dinheiro na mesa, vamos vender, ok? Venda você. Beijo, tchau.